Visto de Fora. Viva, sejam bem-vindos ao Visto de Fora com Begonha Nigas e Olivier Bonamici. Olá aos dois. Estamos a poucos dias da Páscoa. Estamos bem, pelo menos para já estamos bem. A poucos dias da Páscoa. É costume dizer cuidado com as amêndoas, cuidado com o pão de ló, cuidado com os doces. É só uma parte da festa, mas é na verdade aquilo que junta as pessoas. Mas estas celebrações têm um significado muito particular. Como é que vocês vivem estes tempos? Olivier, como é que tu vives a tua Páscoa? És muito doceiro? Sim, mas sou muito salgado e doceiro, mas pronto. Mas, Tudo o que faz bem à saúde. Eu diria que o que é interessante em relação à Páscoa é que reaprendi em Portugal que era uma festa religiosa. Porque em França é muito mais, hoje em dia, uma festa cultural do que religiosa. Aliás, é um número que mostra que 30% dos franceses nem festejam sequer a Páscoa. A minha família é outra coisa. Bom, mas a minha família festeja isso. Mas, de forma global, em França, Páscoa não tem nada o peso que tem em Portugal. E, de facto, em Portugal, reaprendi um pouco isto, de uma certa forma, um pouco lá da minha educação, por assim dizer. Begonha, na Galiza, onde tu estás, é muito diferente. Não estou na Galiza. Não estás na Estou Galiza. Rioja. Estás em Estou na Rioja. Muito bem. Na terra do vinho. Uma viajante Sim. nata. E bebe-se muito na Páscoa. Não, mas não é só beber. Em Espanha sí que se celebra. E há muitas celebrações de Semana Santa. Se em Portugal as celebrações no norte de Portugal, que muitas pessoas ao sul de Lisboa não se apercebem a tradição que há no norte de Portugal incrível, em Espanha é ao longo de toda a Espanha. Ontem, cá em Logroño, vivín a procissão do encontro. Todas as cofradias de muitas pessoas totalmente encapuchadas, a percorrer com imagens do Cristo, a se encontrar no centro da cidade. Há muitas procissões em toda a Castela, em Andalucía xa nin digamos, mas o que se coñece máis en Portugal é, por exemplo, Sevilla, non é? Mas é que aquí eu recomendo as persoas de Portugal cruzar a fronteira e vir á zona de Castela, por exemplo, porque há umas imagens incríveis e depois há uma gastronomia, muitas vezes sin carne, incrível, desta Semana Santa que eu recomendo para experimentar. Eu ontem comi uns cogumelos ao estilo da Rioja, na Calle Laurel, e depois há também bacalhau de uma maneira diferente a Portugal, e claro, alguns doces, como as torrijas, que são muito parecidos, são doces de pau fritido, não é? Doce também com açúcar, que é muito tradicional, e com ovo, que é muito, tipo as fatias. Já estás a abrir-nos o apetite, Begonha, mas claro, a Páscoa é sempre uma oportunidade também para viajar. Também temos muitos turistas espanhóis e também de outros países que passam estes dias por Portugal. Está assim aberto este Visto de Fora, que é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Vamos agora entrar nos temas europeus. Euronet Plus. Paris voltou a ser o palco de reunião dos representantes de vários países para discutir a guerra na Ucrânia, numa semana marcada pelo ataque a Sumi, onde morreram mais de 30 civis. Olivier, nós temos assistido a uma escalada de ataques da Rússia a uma Ucrânia que garante que não cede 1 milímetro de território. Podem estar reunidas as condições para ataques ainda mais violentos por parte das forças russas nos próximos dias, nos próximos tempos? Sim, porque Zelensky diz que não quer desistir dos territórios ocupados pela Rússia neste momento, e Vladimir Putin também não quer desistir. Além do que, eu acho que Donald Trump, é duro dizer que escolheu o seu campo. O facto de não ter condenado o ataque russo, pequena parte em plena festa religiosa, e pessoas que dão lições de moral sobre o que é Deus, atacam em plena festa religiosa, enfim. Mas isto, já estamos habituados com o regime russo. Mas a questão aqui, que é em relação ao Donald Trump, que me preocupa muito, é ter algum receio que ele tenha escolhido o lado da Rússia. E eu aqui, no Visto de Fora, eu sempre avisei para uma situação que é de semelhanças ideológicas muito fortes entre os conservadores americanos e os ideólogos do regime russo. Um senhor que para mim o meu medo número 1, que é Alexander Dugin. Quando leio Dugin e quando ouço Vance e quando ouço o Sr. Trump, eu vejo poucas diferenças. Ambos estão no mesmo caminho da filosofia de vida. E eu acho que lá no fundo, para mim, a preocupação, só para terminar, é que o Donald Trump odeia Zelensky e odeia
à União Europeia. Viu-se, aliás, a forma como a administração norte-americana tratou Zelensky naquele encontro na Sala Oval. Begonha, enquanto a Europa critica muito duramente este ataque a Sumi, Trump, como dizia o Olivier, relativiza. Ele disse até que isto podia ser um erro. É um sinal da indiferença norte-americana, ou é a demonstração de que quem está a mandar em tudo isto é a Rússia e os Estados Unidos vão permitindo que Putin abuse dessa escolha de campo, como dizia o Olivier? Duas coisas. Primeiro, é sinal de que o Trump está com a Rússia, não é? Mas a Rússia não é um bom aliado. E depois, as palavras do Trump são incríveis. Diz o Trump que tinham cometido um erro em relação ao ataque de mísseis no centro de Sami. É dizer, é o presidente dos Estados Unidos que está a dizer, disseram-me que foi um erro. Mas é que não está a ver, não tem os serviços secretos que sabem e que tenham certeza de que não foi nenhum. É mesmo um sinal de indiferença e de desinteresse de Trump. Não, mas não é só desinteresse, André. É que se só fosse desinteresse, é que está tudo pensado ao milímetro. O Trump diz continuamente, e nos últimos dias, que quer a paz o antes possível, mas quer a paz a qualquer preço e quer a paz para beneficiar a Rússia e para continuar em marcha com o seu plano para o mundo. Mas ele está disposto a pôr a cabeça da Ucrânia e oferecer a Putin para continuar com a aliança do Putin. Mas o que não sabe ele é que o Putin não é o melhor aliado. E esta questão remete-nos sempre para a questão da segurança europeia, como sempre temos também debatido neste Visto de Fora, e nem de propósito o vice-presidente J.D. Vance avisa que a Europa não deve ser um vassalo permanente dos Estados Unidos, seja em matéria de segurança, seja em matéria de comércio, aqui mais até numa alusão às tarifas. Olivier, é um tom mais dócil de J.D. Vance em relação à Europa do que aquele, pelo menos, do que aquele que ouvimos na Conferência de Segurança de Munique, mas a mensagem está toda lá. Como é que se compatibiliza isto? E o que é interessante também é a guerra cultural que ele declarou em Munique. E o discurso de Munique de J.D. Vance, ele é assustador. E ele mostra para mim, quando eu comparo muitas vezes os conservadores americanos com os ideólogos do regime russo, eu pareci-me fechando os olhos de ler Alexander Dugin. Esta guerra cultural, a nossa decadência, alegada decadência. E eu adorei o que quando ele falava de Kamala Harris, dizendo que ele odeia as mulheres, de J.D. Vance, as mulheres com gatos sem crianças. Esta frase que é genial sobre as mulheres, o que ele acha das mulheres. E o que é interessante é ver que é uma classe, ele vem de J.D. Vance, de uma classe operária, ultra-religiosa também. Ou seja, é uma outra forma de ver a religião, mas que é, de uma certa forma, apesar de serem de religiões diferentes, mas é isto que o J.D. Vance e Vladimir Putin são das religiões diferentes, apesar de ser ambos cristãos, não é? São cristãos, sim. Mas um é ortodoxo, outro não é. A questão que é fundamental ver isso é esta declaração de guerra que eles fazem à Europa. E o que é complicado é dizer o quê? Às vezes dá vontade de responder, a dizer, mas tu me insultas non-stop, a última vez lá, o vassalo e não sei o que mais, não é? Eu acho que, infelizmente, felizmente temos que guardar a nossa calma e tentar, é complicado neste momento, mas estabelecer ainda o diálogo, mesmo com pessoas que publicamente nos declaram a guerra. Mas são pessoas com quem nós temos necessariamente vergonha de falar. Apesar de tudo, são nossos aliados históricos. Isso é. Claro, ou eram os nossos aliados históricos. Sim, ou eram. Que há aqui uma relação de confiança que pode estar completamente comprometida. Exatamente. Não é? E é verdade que o Vance está a tentar suavizar, mas claro, há uma segunda parte, porque ele, quando diz a Europa não deve ser o vassalo permanente dos Estados Unidos, ele continua na segurança e no comércio. Por quê? Porque como eles querem mudar e estão a fazer todo o possível por mudar esta ordem em termos de segurança, não é? Com a NATO, já se está a ver, não é? As exigências que estão a impor aos diferentes socios e membros da NATO, e em matéria de comércio, com as tarifas, é verdade que tiveram de recuar, como xa sabemos e falamos semana pasada. Mas eu quero, se me permites, André, acrescentar aquí que está a ter lugar hoxe unha viaxe importante, moito importante, que non sabemos en que vai dar, da primeira ministra da Italia, Giorgia Meloni, precisamente para visitar o Trump.
nesta Semana Santa, nestes dias que são os dias para descansar e para estar mais calmos todos, não é? Para estar em família e demais. Não. Aqui vai ter lugar uma reunião muito importante. E por quê? Porque a Meloni, sabemos que está muito perto, ou pelo menos ela demonstrou até na tomada de posse, não é? Do Donald Trump, que esteve presente, mas ela demonstrou sempre muita afinidade com o Trump. Mas também a Meloni está a ver, com o tema das tarifas, os problemas que havia também para o seu próprio país, não é? Porque a Itália pertence à União Europeia e é uma economia muito forte. Por isso, não se sabe, eu estive a ver algo também da imprensa italiana, e não se sabe também em que vai dar esta reunião, se vai ser essa intermediária, como foi o Pedro Sánchez, por exemplo, o primeiro-ministro espanhol, há uns dias, com o presidente chinês, e neste caso, que é o que vai sair? Se dessa reunião vai sair só benefício para a Itália, ou a Meloni vai fazer também de porta-voz da Europa. Veremos. O que achas tu, Olivier? Muito rapidamente para... Sim, rapidamente, não, mas sim, é um momento, eu acho que é importante que ela possa dialogar com Trump. No entanto, eu acho que o Trump não é com o Meloni que teria que falar, mas com quem representa a União Europeia, que é Ursula von der Leyen. Exatamente. Estamos neste Visto de Fora com Begonha Inigas e Olivier Bonamici. Agora fechamos esta página de assuntos europeus. Vamos para os temas nacionais. Euronet Plus. Milano, Zagreb, Bruxelas, Sofia, Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa. E olhamos para um tema que tem estado na ordem do dia, a violência e a forma como as redes sociais podem potenciar este fenómeno. Temos o caso recente da violação de uma jovem em Loures, que foi partilhada e visualizada milhares de vezes. Também o caso de partilha de imagens íntimas de estudantes da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, alegadamente sem consentimento. Olivier, o problema são mesmo as redes sociais ou há aqui outra explicação para a forma como os conteúdos violentos se vão disseminando? É um debate tão vasto, mas eu diria que, antes de tudo, em relação a estes casos todos, é recordar sempre que partilhar é um crime. A brincadeira tem que acabar. As plataformas que fazem rio de dinheiro com as redes sociais também têm que ser responsabilizadas perante a lei. E último ponto, a comunicação social, o papel, neste caso não aconteceu, mas eu digo objetivamente, visto de fora, não entendo como é que há tantos jornais em Portugal que às vezes divulgam tranquilamente de vídeos de violência, uma pancadaria na escola. Eu não entendo. Esta obsessão, passamos 8 para 80. Não? Antigamente era sempre, é censura. Mas desculpa lá, eu editor, eu censuro. Estamos a brincar o quê? Estamos a uma criança de 12 anos que é violentada na escola. Eu, como editor, eu não publico. Tudo isso, para mim, é uma tanga absurda, se tu me permites esta expressão, que é, em nome do alegado direito à informação, eu não acredito. Para já, eu não acredito nesta mentira. Na mentira, quando este argumento é dado, para mim, apenas e só para fazer dinheiro, apenas e só para ver links, a custo de pessoas que são menores e que são agredidos. Begonha. Partillo uma parte do que diz Olivier, mas também eu penso que o mais difícil para os mídias, para os órgãos de comunicação social, é precisamente partilhar só o que pode ajudar o espectador, o ouvinte, o leitor, para se dar conta e se aperceber do problema tão grave, mas não chegar a partilhar essas imagens sensíveis. Eu ponho um exemplo, como é que foi em Espanha, acho que é um exemplo para todo mundo, todo o que foi a comunicação da violação grupal da Manada, muito perto de onde que me encontro, a 90 quilómetros, em Pamplona, precisamente de um grupo de jovens, algum deles até a polícia, que nas festas de San Fermín violaram de uma forma terrível e horrível a uma miúda que estava algo bêbada, não é? E depois eles também partilharam e eles gravaram e tudo isso. Os mídias em Espanha não difundiram isso. Acho que se fez muito bem, só se difundiu parte dessas imagens, mas não a parte mais sensível, mas alertou-se de tal maneira que houve um antes e um depois, que até mudou a lei, que depois é verdade que não se fez uma lei em condições, foi Podemos, que então formava parte do governo de Pedro Sánchez, e fez uma lei péssima, não é? Mas tentou-se mudar a lei com o tema das violações e os mídias tiveram um papel importantíssimo, porque agora em Espanha qualquer caso destes se acompanha com muita sensibilidade. É crime público em Espanha, Begonha?
Sí, claro que é crime. Mas crime público, ou seja, que necessita de ser denunciado pela vítima ou não? Não sei até que ponto, mas desde logo não se difundem. Podem ver que nos mídias não se difundem. Eu pergunto isto porque o tema da violação também já entrou na campanha eleitoral, nomeadamente com o Bloco de Esquerda, a defender que a violação passa a ser crime público, e há uma petição até nesse sentido. Muito rapidamente, para uma resposta telegráfica dos dois, a próxima Assembleia da República vai ter necessariamente que discutir esta possibilidade. Begoña, começa por ti. Vai ter de discutir, é importantíssimo, porque em Espanha discutiu-se isto até o ponto de que o socio do Pedro Sánchez, como fez uma lei péssima, teve de sair do governo, depois separaram-se, mas é importantíssimo não permitir chegar a um ponto no que nem os políticos, nem a imprensa permitam e deem qualquer tipo de facilidade a este tipo de atitudes de violadores que depois transmitem tudo isto nas redes sociais. Olivier, a violação, crime público em Portugal é uma discussão inevitável no próximo Parlamento. Sim, claramente. E depois, lá está, é irresponsabilizar quem partilha plataformas e as pessoas que partilham estes vídeos escandalosos. Fechamos a página dos temas nacionais. Vamos agora para aquele momento em que testamos o conhecimento dos termos mais populares da língua portuguesa. Índice de Tugalidade. Digam lá, este é o vosso momento preferido, não? Sim, exatamente. Vamos a isso. Vamos lá perceber. O que é uma chusma? Uma chusma? Chusma. Pelo menos em espanhol, uma chusma é algo... Uma porcaria, é uma chusma. Isto é algo que não merece a pena, não é? Isto é uma chusma. Eu vou responder a mesma coisa que a Begoña. Ah, é? Pois bem. Então? Ninguém leva a máquina de café esta semana. Uma chusma é uma grande quantidade de pessoas, é uma multidão ou uma grande quantidade de coisas. Ou até pessoas que trabalham a bordo de uma embarcação, uma tripulação de um barco. Uma chusma de gente. Costuma ser que uma chusma de gente é uma grande quantidade de gente. A mesma coisa que dizer às chusmas, dizer qualquer coisa às chusmas. Choveu às chusmas. Às chusmas. Choveu em grande quantidade. Ou então, tudo isto aconteceu de chusma. Aconteceu tudo ao mesmo tempo. Choveu às chusmas. Mas é interessante que temos línguas riquíssimas e como é que cada língua também adapta também os próprios... E há até o verbo chusmar, que é colocar os tripulantes no interior de uma embarcação. Olha, estou a aprender. Eu não sabia isto. Pois é. Tu também não sabias, não é, Olivier? E aprende de Páscoa. É o nosso ovo de Páscoa neste Visto de Fora. Índice de Tugalidade. E o tempo corre rápido, meus amigos. Vamos para o positivo e negativo da semana. Begoña, começo por ti. Qual é o teu negativo? Non me levem a mal, mas o negativo ten a ver moito con o termo Pascua. É unha coisa que eu eduqueime sempre con que esta é a Semana Santa, non é? E debemos dizer Semana Santa. Practiques ou non practiques, porque todos temos a base cristiá, temos de saber que nós temos unhas tradixoes na Semana Santa que son para manter, e poño o exemplo do norte de Portugal, que eu adoro todas as tradixoes do norte de Portugal da Semana Santa, e até agora, en España, estáse a potenciar até turísticamente, como acontece no norte de Portugal, todas as procesións, as tradixoes da Semana Santa, a gastronomía da Semana Santa, mas até as propias crianças tamén teñen de saber o significado das propias, a simboloxía das procesións de Semana Santa, porque forma parte da nosa cultura e da nosa riqueza. Olivier, e o teu negativo? O meu negativo é uma invenção que sempre adorei, que é a Via Verde, mas vai ser o meu negativo para a semana que já estou farto. Eu acho que os responsáveis da Via Verde não se aperceberam de uma coisa. Eu acho muito estranho, que é, cada vez mais pessoas, e é normal, têm a Via Verde. Só que o problema hoje em dia demoramos às vezes mais tempo com a Via Verde do que sem a Via Verde. Porque toda a gente tem a Via Verde. Então, ou seja, isto é uma loucura. Eu acho que a inteligência artificial pode nos dar de mal, que é, claro que há progresso. A Via Verde é algo de mágico, incrível. Não parar para pagar uma excelente invenção. Só que há um problema. Se eu demoro mais tempo com a Via Verde do que sem a Via Verde, qual é o meu direito à Via Verde? E para mim, portanto, o grande negativo é, hoje em dia, a questão das pessoas da empresa que estão andando a dormir
com a questão da Via Verde e as pessoas que demoram cada vez mais tempo para passar reportagens. Begonha, o teu positivo? Pois vou dizer uma palavra que não sei se conhecem. Tardeo. Sabem o que é tardeo? Que é o nosso Não índice de Tugalidade, versão adaptada pela Begonha. É em espanhol. É algo que está na moda aqui, agora em Espanha, que eu vou fazer com as minhas amigas de infância, da escola, do colégio, e é o seguinte... Combina-se, tipo às 3 da tarde, vai-se comer uns pinchos, uns petiscos na calle Laurel, em Logroño, que é a melhor rua de tapas de toda a Espanha. Bebemos o nosso excelente vinho de Rioja. É que já é a segunda vez que estás a falar nisso, Begonha. Daqui a pouco pego no carro e vou aí ter. €1 e tal, um vinho de Rioja excelente, €1 e tal por copo. Depois vamos dançar. Se calhar às 5 ou às 6 da tarde, Olivier, como tu gostas, a beber um copo e depois disto xuntámonos cos maridos, os filhos, tudo isto e vamos a ver as procissões. A pergunta é porque é que não vamos todos, Olivier? Porque é que não vamos todos? Eu acho que podem vir todos de tardeo. É fantástico, desfrutas. Bela sugestão, Begonha. Olivier, o teu positivo? O positivo é que é a entrevista que eu gostei imenso. Eu li na internet, não ouvi na rádio, do presidente da Confederação Episcopal, José Ornelos. E pronto, gostei imenso da sua análise em relação ao regime de Donald Trump. E a comparação ao nazismo, não é? Como? A comparação ao nazismo. Sim, bom, mas sobre isto é discutir. Eu não queria falar deste ponto, mas lá será o único ponto que eu discordo do bispo. Mas que sim, sobre o resto concordo plenamente. E gostei imenso da entrevista. Agora, o meu positivo da semana tem a ver com, não sei se o Gide Vance ia concordar comigo, eu sei o Gide Vance que eu sou responsável, representante da decadência, porque eu prefiro o cinema europeu ao cinema americano e no cinema europeu adoro o cinema espanhol e italiano, que são os meus dois cinemas preferidos na Europa. Olivier, e há o Festival de Cinema Italiano esta semana em Lisboa, que há de magnífico, que é a ideia do cine-jantar. Está cada vez mais na moda em Portugal. Tu vais jantar lá num sítio e depois vais ao cinema. E eles fizeram isto com uma noite dedicada a Marcello Mastroianni, onde havia pratos de homenagem a Sofia Loren, a Marcello Mastroianni. Tu jantavas a italiana, linguine, e tudo, buratina, suletto di rucola e pomodori. E depois ias ver um filme. Uau! É o Cine Jantar e o Festival de Cinema Italiano. Dos parabéns à organização. E com esta sugestão e com este positivo do Olivier Bonamici, fechamos este Visto de Fora. Begonha, Olivier, obrigado. Boa Páscoa aos dois. Este programa Visto de Fora regressa de hoje a uma semana. Visto de Fora.